Boa noite, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar na sua TV, no seu celular. Daniel Leinardi aqui para trazer notícia, informação, tudo sobre o Fluminense Futebol Clube nessa noite de quinta-feira. Para você, torcedor tricolor, você já sabe, assista a Central Fluminense regularmente, as melhores notícias e as mais importantes que a grande mídia e a mídia independente traz do Fluminense, você acompanha aqui na Central Fluminense, tá certo? Tô aqui com o meu amigo Capuano. São 3 informações, né, Capuano? 3 notícias importantes. Dinheiro, sobre contratação e sobre o fogo de palha após título do rival. Né? Não poderia faltar, né, Capuano? Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Daniel. Boa noite para a rapaziada que está nos assistindo, né? Pois é, até brinquei lá no Twitter, né? Falei, vai ter uma cortina de fumaça amanhã, né? O Flamengo foi campeão, vai surgir alguma coisa. O Fluminense vai arrumar um jeito aí de postar alguma coisa para ver se anima. A torcida, de fato, cara, eu acho essa notícia aí muito boa, tá? Até falei com você, falei, cara, notícia maravilhosa, né? Perfeito. É a notícia que vai sair nessa quinta-feira aqui pra galera se animar e falar, uhul, vamos Flusão. Eu não posso falar a minha resposta quando você me mandou essa, porque tem muitas crianças assistindo a Central Fluminense, então é uma notícia maravilhosa, conforme o Capuano tá falando, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar no final do vídeo, comentar da onde que você está assistindo a gente, o que você achou das notícias. É sempre muito importante você interagir conosco aqui via comentário, tá certo, Capuano? Quem não sabe da parceria da Central Fluminense com a Centauro tá perdendo. Tá desinformado. Tá desinformado, tá perdendo promoções, tá perdendo desconto. Ó. Os melhores produtos do Fluminense com desconto no link da descrição aí nos comentários também. A gente vai fixar, mas tem na descrição também o link. Cupom Central10, você vai comprar produtos do Fluminense e outros produtos na nossa vitrine com desconto. Quem não gosta, então acesse após assistir o vídeo. Aí o link Por da favor, Central né? Não vai largar o vídeo, calma. Exatamente. E receba descontos, tenha as melhores promoções do site da Centauro. Acho que você não Beleza? pode falar assim, receba desconto, não, que acho que dá conflito de direito, que tem outro influenciador que fala isso. É. Ganhe desconto. Tenha seu desconto. Ganha esse desconto. Mas vamos para as informações, Capuano, que são 3 notícias importantíssimas. Vamos para a primeira, essa notícia maravilhosa que o Fluminense anunciou seu site, né, o Capuano? Daniel, é direto da fonte aqui, ó. Fluminense regulariza tributos federais, obtém CNDs e já pode captar verbas em projetos incentivados. Ao conseguir a certidão negativa de débito, o clube também conclui seu processo de habilitação para participar da licitação do Maracanã. Antes da gente começar a falar aqui, né, deixa eu só explicar para a galera que talvez não tenha entendido a brincadeira no começo, né? Porque assim, a notícia, de fato, eu acho muito boa, tá? Essas certidões negativas de débito possibilitam o Fluminense de ter patrocínio estatal, apoio do governo, por exemplo, restaurar laranjeiras. O Fluminense, para conseguir aqueles acordos que o governo faz, que dá isenção fiscal para a empresa que investir, por exemplo, nisso por ser um patrimônio tombado, para o Fluminense poder viabilizar isso, ele tem que ter CND, patrocínio público, lei de incentivo ao esporte para os esportes olímpicos do Fluminense. Ele tem que ter a CND. Mas a gente está zoando, né, no começo do vídeo, claro, porque, né, pelo amor de Deus, a gente quer saber de bola na rede, né? Mas isso aí pode ajudar porque é mais dinheiro entrando no Fluminense, tá? Falando um pouquinho mais sério sobre o assunto, essa que é a questão, tá? Eu vou descer aqui a matéria para ver o que o próprio Fluminense disse, tá, para vocês. O Fluminense está em dia com o fisco. Após equacionar as dívidas trabalhistas e cíveis com a homologação do RCE, o clube obteve nova conquista que lhe permitirá participar de licitações e captar recursos com projetos incentivados. Que é isso que eu acabei de falar. Conseguiu a emissão de 2 certidões negativas de débito, certidão de regularidade fiscal referente aos débitos do FGTS e a certidão positiva com efeitos de negativa relativa aos tributos federais e a dívida ativa da União, tá? Aí o Fluminense fala aqui que, para equacionar a dívida de FGTS, o clube celebrou o acordo de transação tributária por meio do qual a dívida, no valor de aproximadamente 32 milhões, sofreu desconto de 33%, mais de 10 milhões, com parcelamento do saldo remanescente em 105 parcelas, tá? A notícia aqui também dá conta de que a última CND do Fluminense foi obtida em 2017, ou seja, há mais de 5 anos, e aí lembra aqui, né, que agora o Fluminense pode participar da licitação do Maracanã, tá, como sócio, tá, na licitação.
Isso é uma notícia muito boa, sim, tá, para o Fluminense, mas não era o que a gente estava querendo ouvir hoje. Não quer a minha opinião bem discreta sobre isso? Muito bom. Isso vai ajudar o Fluminense a ser campeão? Cara, vai ajudar o Fluminense a receber mais dinheiro, né? O Fluminense vai ter uma possibilidade de equacionar o seu fluxo de caixa, né? Voltar a ter fluxo de caixa, conseguir, por exemplo, revitalizar o Laranjeira sem gastar tanto. Os esportes olímpicos vão conseguir receber mais dinheiro para a galera que reclama do dinheiro que sai para os esportes olímpicos. Isso aí vai estancar, então vai ter mais dinheiro no futebol. Mas é aquela coisa, né, Daniel? Não é isso que o torcedor quer ouvir, não é isso que o torcedor quer, né? E outra coisa, a dúvida que eu quero saber aqui, que eu vou deixar antes da gente partir para a próxima notícia, que a gente vai falar de coisas que o torcedor quer mais, aqui, ó. Peraí. O Fluminense falou que equacionou a dívida de FGTS, né? Eu quero saber se o FGTS dos jogadores está sendo pago, tá? Dos jogadores e do funcionário. Porque eu não esqueço, e eu falo isso aqui o tempo todo, o Fluminense perdeu o Miguelzinho na justiça, o Miguelzinho saiu de graça, e aqui a gente não vai debater a qualidade do jogador, tá? Mas era um jogador jovem, que tinha sondagem... Era um ativo. No ruim, a gente poderia vender por um bom valor. A gente perdeu ele de graça para o Bragantino, porque não pagava o FGTS dele. Então eu quero saber o seguinte, o Fluminense está pagando o FGTS dos jogadores ou está pagando os FGTS antigos e daqui para frente vai fazer nova dívida? É só isso que eu quero saber. Porque equacionar não é pagar, né? Exatamente. Mas aí, vamos para a segunda notícia? Que a partir daí é cup bola, é isso que eu gosto de falar aqui, Capão. Eu gosto de falar bola, né? É sempre melhor a gente falar aqui. Essa segunda notícia é sobre a premiação do Campeonato Brasileiro. Aí, algo que interessa muito ao torcedor do Fluminense, Capuano. Vamos ver os valores aí por cada posição e quanto o Fluminense pode receber, né? O Fluminense hoje é o quarto colocado, porque o Corinthians tem um jogo a menos, pode até passar o Fluminense, né? Nesse confronto contra o Goiás, que foi adiado pela questão de... Daniel, Jair Ventura está nas mãos de Jair Ventura, 1,6 milhões do Fluminense. Porque se o Corinthians passar, a gente, teoricamente, né, o campeonato acabando com a gente em quinto, perderia 1,6 milhões. Não, o Flamengo está na nossa frente também, e assim, ainda tem uma semana, tem pouco tempo para a Libertadores, mas nessa próxima rodada já deve poupar, né? Nas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. O negócio é o Fluminense fazer o deverzinho de casa dele, né? Vencer o Botafogo e ter a rodada depois do Botafogo que eu esqueci que é. É o Corinthians lá. Então... tem que fazer o dever de casa contra o Botafogo, pelo menos, né? Mas aqui, ó, as premiações, tá? Hoje em dia tá bem mais igualitário, né? A diferença entre ficar em quarto e ser campeão é só 5 milhões. Não, e o detalhe interessante, né? A vaga direta para Libertadores, eu sempre falo aqui, é o valor da premiação do brasileiro mais os 16 milhões da fase de grupos. Então a gente tem que pensar que o Fluminense ficar em quarto colocado é no mínimo 44 milhões de reais entrando a mais aí no Fluminense. Então é importante, sim, a gente mirar o lugar mais alto aí do pódio. Possível, né? Terminando em segundo, por exemplo, tá meio distante, mas aí já seria 47.300. Exatamente, faz diferença isso, faz muita diferença. Então é importante o Fluminense levar a sério esse final de brasileiro, deu mole, teve 3 jogos de derrotas seguidas e em dois desses jogos eu acho que eram partidas vencíveis, né? Que foi o Atlético Goianiense que a gente abriu 2-0 e o América em casa, né? Isso, o Fluminense já era para estar classificado direto para Libertadores, se tivesse vencido esse jogo, né? Mas infelizmente não conseguiu, a gente vai ter que subir a ladeira de novo e a gente precisa dessa classificação direta porque é mais espaço no planejamento em 2023, dá para fazer um planejamento melhor, com mais calma, dá tempo do time entrar no ritmo físico, ritmo técnico em 2023, até começar realmente a Libertadores, do que ser a coisa de louco que foi esse ano, partido em fevereiro já valendo a temporada. Então, isso faz diferença também, além da questão financeira, que também é muito importante para o Fluminense hoje. Infelizmente, a gente depende desses milhões de reais aí de premiação. Ô Daniel, e falando, né, 2023, como é que vai ser, corrido, né, como foi 2022, o Fluminense já está pensando aí, né, mercado da bola para 2023, né, já tem aí sinalizando alguns interesses em alguns jogadores, né, saiu especulação de Keno, do Atlético Mineiro, apareceu o empresário para dizer que não é nada disso e tal. E tem um jogador aí, né, que o Fluminense também está querendo contratar, está esbarrando aí
porque o clube quer vender o atleta e o Fluminense só quer ele por empréstimo, né, Daniel? Aqui tá falando do Natan, né, que tá aqui no Fluminense por empréstimo, é reserva hoje, mas tem sido aí quase um 12º jogador, né, do time do Fluminense. Entra bastante. O Fluminense quer manter o Natan, mas quer por um novo empréstimo. E o Atlético Mineiro quer vender o meia. Emprestado até o final do ano. Reserva está prestigiado no clube. A diretoria já sinalizou o desejo de mantê-lo para a próxima temporada, mas unicamente se for por um novo empréstimo. Aí que entra o problema. O Atlético Mineiro, por sua vez, só aceita negociar o meia se for por uma venda, e o valor fixo no contrato de empréstimo é 5 milhões de euros, 25,4 milhões de reais, e o Fluminense, graças a Deus, não cogita desprender tal quantia. Não tem nem lógica e não tem fundamento o Fluminense querer comprar o Natan. Não se firmou na temporada, se tornou até um 12º jogador, um jogador útil hoje, né? Mas muito longe de valer 25 milhões de reais, pelo amor de Deus, gente. Acho que não valeria nem 5, Daniel. Com todo respeito ao Natan. Não, tudo bem que hoje o mercado do futebol, o mercado é inflacionado, tem aquela questão. 5 milhões hoje pro futebol não é muita coisa, Capone. Vamos falar. Mas o Fluminense né? Porque o Fluminense é duro. O Fluminense, 5 milhões de reais é como se fosse 50 milhões de reais, né? 5 milhões pro Fluminense é como se fosse 5 milhões para mim. É fora da realidade. Eu não vou poder comprar. Exatamente. Não a diferença é que o Fluminense ainda pode parcelar, perder de vista. Eu não posso. O Atlético também não vai vender o Natan por esse valor. Ele não vale. Não vale. Isso aí. Então, não sei se vai chegar a proposta para o Natan. De repente, um mercado árabe, um futebol japonês, um futebol chinês, enfim. Mas fato é que o ano do Natan não credenciou ao Fluminense fazer um esforço de comprá-lo, nem pouco. Se fosse, Daniel, eu já te digo que talvez nem um esforço para manter ele por empréstimo. Verdade. Firmou, cara. Bom ponto. Mas como que ele melhorou muito com o Fernando Diniz, o Fernando Diniz gosta dele, né? É um jogador útil ao Fernando Diniz, ele deseja, até porque o Fluminense não tem muitas opções, né, Capano? Ainda tem esse detalhe aí, né? O Diniz gostaria de contar com ele, né? Mas não tem como o Natan, o Fluminense comprar ele, é inviável, é impossível o Fluminense desembolsar 5 milhões de euros pelo Natan. Não dá, gente. Não tem como. Sem condições. Feliz 2023 pro Natan. Você seja feliz na carreira dele. Quem sabe um dia voltar pro Fluminense. De graça. Mas hoje... De graça, por favor. E ganhando menos que 500 mil, tá? Ganhando 200 mil já tá, acho que tá bem pago, porque os valores de hoje são muito altos, elevados, acima até do que muito jogador merece receber. Enfim. Quero saber a opinião da galera, Capuano. Foram 3 informações, você explicou tudo bonitinho. Eu gosto de fazer vídeo com você, porque a primeira notícia é o tipo de notícia que eu não gosto de dar. E você explicou muito bem, eu ainda fui irônico, você explicou tudo certinho, todo sério, do jeito que a galera gosta. Pedir pra galera deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no canal, deixar o seu like. Muito importante você valorizar o nosso trabalho aí. Deixe seu comentário. Fluminense consegue CND. Natan aí, diretoria, sinalizou o desejo de contar com o jogador, mas o Atlético quer vender. O Fluminense não tem esse dinheiro. E a premiação do Campeonato Brasileiro, a gente trouxe aqui a premiação por posição e como é importante o Fluminense ficar no mais alto, né, lugar no Campeonato Brasileiro para receber mais dinheiro, faz diferença pra gente, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Central Fluminense pode voltar a qualquer momento, Capuano, ó. Fica de olho nos produtos da Central Fluminense lá na Centauro, o link tá na descrição e no comentário fixado. Valeu.